Olá, alunos, sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje a gente vai estar estudando a unidade 8 da apostila de vocês sobre anatomia e fisiologia animal. Na aula anterior, que nós já estudamos essa unidade, nós falamos sobre tubo digestivo, tá? Então, nessa unidade, nós estamos estudando os sistemas, né, do organismo, tá? Os sistemas do corpo. Então, o nosso último estudo foi sobre sistema digestivo. E hoje a gente vai estudar o sistema respiratório, tá? Então, eu coloquei essa aula como parte 2, tá? Uma continuação, né? Para a gente poder, então, investigar, né? Entender sobre, então, os sistemas, né? Então, o objetivo de hoje é estudar sobre o sistema respiratório, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é possível, né, a gente captar oxigênio e liberar, né, CO2, né, para o meio ambiente, tá? E como que acontece esse processo, né, fisiológico da respiração no organismo, né? A gente sabe que, além de nós humanos, tem muitos animais, né, que utilizam, né, o pulmão, né, para respirar. Né? Então, os vertebrados terrestres, eles utilizam o pulmão para a respiração, certo? A gente sabe que, por exemplo, o oxigênio tem numa quantidade de 21%, né, no meio ambiente, né, na atmosfera. Nós captamos menos que isso ainda, né, para o nosso interior, ok? E a gente vai ver, então, a importância que né, a gente absorver o oxigênio para o nosso corpo. Essa imagem aqui representa nela o que? O pulmão, tá? Aqui a gente tem aqui essa estrutura que lembra que a gente pode chamar de árvore brônquica, né? Que é que essa estrutura que compõe o pulmão. Nós vamos aprender o nome dessas estruturas, tá? A função de cada estrutura, ok? Então aqui, o sistema respiratório que nós vamos estudar é do tipo pulmonar, presente nos vertebrados terrestres, compreende as vias respiratórias, os pulmões, né? A gente já estudou alguns organismos que eles utilizam, por exemplo, as brânquias, né? Ou então o tegumento, a pele, para poder respirar, certo? E hoje a gente vai falar então aqui do sistema respiratório, né? Do tipo pulmonar, ok? Então, olha só. Quando a gente fala do sistema respiratório, né, a gente entende um pouquinho que algumas estruturas do nosso organismo compõem o sistema respiratório. Então, aqui a gente tem a anatomia do sistema respiratório. A gente tem, então, as estruturas, né, como as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e o pulmão, tá? Então, a gente sempre vai falar, né, no plural, né, porque sempre, por exemplo, são mais de um brônquios, né, são 2 pulmões, certo? E aí a gente vai entender, então, nessas estruturas que compõem o sistema respiratório, né? Então, aqui na imagem a gente tem fossas nasais, né? Aqui a gente tem laringe, primeiro faringe, depois laringe, né? A gente tem a traqueia, aí depois a gente vai ter aqui toda essa estrutura aqui, após a traqueia se ramificando aqui, aonde a gente tem os brônquios, né? E mais para dentro aqui a gente vai ter os bronquíolos, tá? E aí, bem na ponta dos bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos pulmonares, né? No outro slide a gente vê um pouquinho melhor. E temos, então, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E uma estrutura super importante, né? Que é o diafragma, que ele é muito importante, né? Ele vai auxiliar no momento ali da respiração, certo? Então, essa imagem aqui também representa, né, o sistema respiratório. Aqui de frente a gente tem, por exemplo, ampliado aqui, né, um alvéolo, né? O alvéolo, ele vem da ramificação, né, dos bronquíolos, né, que veio dos brônquios, certo? Ele é recoberto, é tipo um saco, né, na forma de saco, e ele é recoberto por capilares, tá? Recoberto por capilares porque ali está circulando o sangue. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso também, tá? Então, a gente tem aqui as estruturas, né, as cavidades nasais, né, temos aqui faringe, traqueia,
a laringe, do brônquio. É muito importante a gente notar, por exemplo, aqui, né, tem a estrutura que é epiglote, que fica na região da laringe. Nós também já falamos, né, sobre a epiglote, mas eu ainda vou falar para vocês de novo sobre a importância, né, dessa estrutura aqui na respiração, no sistema respiratório, né, e também, como eu já falei, né, importante no sistema digestivo, certo? Então aqui a gente tem, né, os pulmões, né, pulmão direito e o pulmão esquerdo. E aí a gente entende um pouquinho o passo a passo, né, do funcionamento do sistema respiratório. Então aqui a gente tem a fisiologia do sistema respiratório, né, composto pelas vias respiratórias, né. Então a gente começa a falar, por exemplo, que no ser humano, né, vai começar pelo nariz, ali onde fica, né, os orifícios da narina, que vai se comunicar com as cavidades nasais, nas quais o ar é umidificado e aquecido, tá? As cavidades nasais apresentam-se pelos e produzem um muco que proporciona a retenção de partículas nocivas carregadas pelo ar. Então, qual que é a importância disso aqui? Da gente falar que o ar é umidificado e aquecido, né? Tem presença de muco, ocorre ali retenção de partículas. Por quê? Existe, primeiramente, ali nesse processo, né, de absorver o ar, passa por um processo de filtração esse ar, tá? Então é preciso ter muco na região das fossas nasais, é preciso ter pelos na região das fossas nasais, para que partículas de micro-organismos possam ficar retidas ali, tá? Como fungos, né, vírus, né? Então, primeiramente passa por esse processo de filtração ali nas fossas nasais, né? Quando a gente faz respiração até pela boca também, ela já não é uma respiração filtrada, né, como é a feita pelos nariz, tá? Então, quando a gente respira pelo nariz, a gente está passando esse ar por um processo de filtração, tá? Super importante para a gente não levar lá para o pulmão alguma contaminação, tá? Por algum micro-organismo, certo? Então, aí acontece, esse ar, né, então ele entra ali, primeiramente pelo nariz, né, para a região das fossas nasais, passa por esse processo de filtração. A faringe, ela vai receber o ar, né, que vai penetrar pelo nariz ou pela boca. E aí, o que acontece? É separada da laringe pela epiglote, tá? Então, a gente sabe que aqui tem as cavidades nasais, onde vai entrar aqui o ar, certo? Aqui passa pela faringe, a gente sabe que a faringe é uma estrutura importante não só no sistema respiratório, mas também no sistema digestivo, que foi o sistema que nós estudamos, tá? Então, aqui, a faringe, ela vai ser separada da laringe quando chega nessa região aqui da epiglote, que é aquela válvula que nós estudamos, que quando passa alimento, ela vai fechar, né, para não entrar, né, alimentos pela laringe, né, e não ter risco de ir lá para o pulmão, tá? Isso aí é um processo que a gente até pode chamar de afogamento, tá? Ou a pessoa engasga, certo? Então, esse ar vai até a faringe, né? Essa faringe ela é separada aqui pela laringe quando chega na região onde tem epiglote, certo? E essa epiglote, ela, na verdade, a gente pode dizer que ela é uma prega, tá? E então ela tem esse processo de fechamento, tá? Então ela controla, fecha e abre, né, para poder passar o ar ali, ou então fecha no momento que passa a comida, certo? Então é muito importante, né, a gente ver que tem as cavidades nasais, depois tem faringe e depois tem a laringe, né? E depois da laringe a gente vai ter o quê? Traqueia, tá? A gente já vai falar sobre traqueia. Então, quando a gente fala aqui de faringe, laringe, às vezes a gente pode fazer, de repente, uma confusão dos nomes, né? A gente acha que laringe vem primeiro de faringe. Então, é sempre importante a gente notar que existe uma ordem alfabética aqui, tá? Faringe F, laringe L e traqueia com T. Então, existe uma ordem alfabética, não é possível mais, então, de vocês confundir, certo? Então, olhando todo esse processo aqui, por onde, né, é o caminho do ar que passa pelo nosso corpo, agora a gente vê aqui como que ocorre, né, o fluxo do ar a partir aqui da laringe, tá? Então, a gente tem aqui, a laringe está ligada à traqueia, um tubo formado por anéis cartilaginosos, tá? Então, aqui a gente tem a laringe, tá? Começa aqui, nessa região, onde vai ficar aqui a região da epiglote ou glote, certo? E
Na sequência da laringe, a gente vai ter a traqueia, tá? Que é formada por anéis cartilaginosos. Por que que é importante esses anéis cartilaginosos? Para nunca fechar. Porque imagina que se fosse mole, ela ia fechar e o ar não ia ter como passar. Então, como ela é uma cartilagem que fica mantendo ali aquela abertura da traqueia, né, sempre aberta, ocorre a passagem de ar ali, tá? Por isso que é importante, então, esses anéis cartilaginosos presentes na traqueia, tá? Então, a traqueia é um tubo de anéis cartilaginosos e forrado internamente por células ciliadas recobertas por muco. Então, aqui dentro da traqueia, existem aqui células que produzem mucos e também tem aqui nessa região células ciliadas, tá? São células que continua protegendo esse ar que entra ali, retém partículas indesejadas ali para não ir para o pulmão, tá? Então aqui a gente tem um prolongamento, né, da traqueia que começa aqui na laringe, tá? Até chegar aqui, onde vai aqui se bifurcar, ok? Ela ocorre uma bifurcação, né? Porque agora a gente vai ter, então, aqui já direcionamento para os brônquios, tá? Então, a traqueia bifurca-se em dois tubos menores, tá? Então, a gente tá vendo aqui, ó, dois tubos menores, ok? Que são os brônquios, tá? Isso aqui são os brônquios. Esses brônquios vão se ramificar, né? A partir daqui já tá formando o que a gente chama de árvore respiratória. E aqui a gente vai ter, então, os bronquíolos, tá? Então, aqui a gente tem traqueia, ocorre uma bifurcação, a formação dos brônquios, e dos brônquios a gente tem uma ramificação menor ainda, que a gente chama de bronquíolos, tá? Então, os bronquíolos mais brônquios aqui nessa região e os alvéolos, que é outra estrutura que a gente vai estudar, formam então a árvore respiratória, tá? Então, a gente tem aqui, nessa forma aqui esquematizada, ok? Começando aqui na laringe, onde tem aqui região da glote, tá? Tem um outro slide que eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, a laringe, tá? Aqui traqueia com os anéis cartilaginosos, ok? E aqui os brônquios, se ramificando aqui os bronquíolos, tá? Então, a gente tem aqui nos esquemas, se a gente fosse olhar para uma anatomia, né, de uma forma geral, a gente tem aqui a boca, né, a região da glote, aí depois a gente tem aqui, então, a região da glote na laringe, depois a gente tem, então, a traqueia, tá? E aqui o esôfago. Quando a gente fala de todo o sistema, tanto respiratório como, por exemplo, sistema digestivo, tá? Então, a gente sabe que o esôfago faz parte do sistema digestivo, tá? Então, é nessa organização aqui que a gente tem, então, nessa anatomia, né, dessa região aqui, né, da face com a região aqui do nosso pescoço, tá? Então, boca, a região da laringe, onde fica aqui a glote, tá? Chegando até aqui, traqueia, ok? E para continuar aqui é o esôfago, tá? Que faz parte do sistema digestivo, que é uma prolongação que vai até, então, o estômago, certo? E aqui a gente tem uma imagem, né, apresentando, então, a anatomia do sistema respiratório, tá? Essa imagem aqui, a gente comenta um pouquinho da laringe, tá? De uma forma mais ampliada. Essa aqui é uma imagem real, certo? E aqui é uma imagem de esquema, tá? Aqui fica, então, a região da laringe, ok? E aqui está aumentado, né, o que a gente chama, então, de epiglote, aquela válvula que abre e fecha, tá? Então, a gente tem aqui a epiglote, certo? E aí, a gente sabe que nessa região aqui também da epiglote fica o que aqui? As pregas vocais, tá? Fica aqui as pregas vocais, ok? As cordas vocais, né? Que tem função de fonação, né? Pra gente poder ter som, nossa voz ter som, certo? Então, fica aqui, né? Nessa região, tá? Então, a gente tem aqui a epiglote, né? Essa válvula aqui que abre e fecha, né? Uma hora abre, uma hora fecha, ok? Então, a gente tem ela aqui numa vista anterior, tá? E aqui numa vista superior, como se a gente estivesse olhando de cima, ou então como faz, por exemplo, quando faz, por exemplo, a endoscopia, né? É possível, então, observar, né? E dentro dela aqui, a gente vai ter o quê? Traqueia, tá? No esquema a gente consegue ver aqui os anéis, né, da traqueia, certo? Essa aqui é uma imagem real, não é uma imagem original, certo? Então, a gente tem aqui por cima aqui a base da língua, aqui embaixo a gente vai ter a epiglote, né? E aqui a gente vai ter, então, as cordas vocais, certo? Então, aqui a gente amplia, né, a imagem aqui para a gente entender um pouquinho melhor sobre a laringe.
ok? E aqui, então, para a gente poder ver melhor um pouquinho essas estruturas que faz parte, né, do que a gente chama de árvore respiratória, tá? Então, aqui a gente tem brônquios e bronquíolos, tá? Então, a gente pode chamar também, além de árvore respiratória, árvore brônquica, tá? Toda essa estrutura aqui, né? Lembra mesmo a galhos de árvore, né? Então, a gente tem aqui, tá? Cada bronquíolo, como a gente está vendo aqui, ó, cada bronquíolo, ok? Termina em pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas, recobertas por capilares sanguíneos, denominadas de alvéolos pulmonares. Então, aqui a gente tem os alvéolos pulmonares, ok? São saquinhos recoberto ali, né, de capilares, ok? De vasos sanguíneos, ok? Então, a gente tem aqui pulmão direito e pulmão esquerdo, ok? A ramificação aqui, tá? Dos brônquios, ok? Os brônquios aqui, tá? Traqueia, brônquios, os bronquíolos, ok? Depois a gente tem, então, os alvéolos, tá? Formados em formas de saquinhos, ok? Aqui nessa imagem a gente pode ver mais um pouquinho, uma imagem mais ampliada, tá? Dos brônquios, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, detalhes dos brônquios, tá? E dos alvéolos, ok? Então, aqui é como se tivesse um corte, tá? Um corte aqui. A gente pode ver aqui, né, que é um tecido, né, composto por células aqui, que formam uma camada celulares, que vai formar, então, aqui esse tecido, ok? E aqui a gente tem, então, os alvéolos, ok? Em forma de saquinho, né? E aqui a gente tem uma representação aqui já de trocas gasosas, tá? No alvéolos, que eu vou explicar isso para vocês depois. E aqui é uma imagem ampliada, tá? Desses alvéolos, ok? Aqui, tá? Uma imagem ampliada. Então, tá vendo aqui colorido, de azul e vermelho? São os capilares, tá? Que são os vasos sanguíneos que revestem, então, os alvéolos, certo? Então, aqui a gente chama isso aqui, ó, de saco alveolar, tá? A gente consegue ver, então, aqui um tamanho maior, um pouquinho melhor, né? Como que é a anatomia, né? Desses alvéolos, certo? Então, a gente tem aqui, tá? Reforçando. A gente tem aqui os alvéolos, tá? A gente tem aqui os alvéolos e após os alvéolos, então, a gente tem, então, a formação nesses alvéolos dos saquinhos, tá? E aí, para formar os alvéolos, né, a gente tem, então, ali os brônquios, os bronquíolos, tá? Em cada pulmão, certo? Então, aqui nesse slide, a gente aprende um pouquinho sobre as trocas gasosas, tá? Então, a gente tem aqui o processo de respiração. Quando a gente fala trocas gasosas, esse processo chama de hematose, tá? Vai ocorrer aqui, então, trocas gasosas, né? A gente absorve oxigênio e a gente libera, então, o CO2, ok? Então, aqui tem uma imagem, tá? Mais ampliada ainda dos alvéolos, certo? Aqui tem aquele saquinho, né, que forma ali os alvéolos, e aqui tem, então, os capilares que revestem ali os alvéolos. Essa imagem aqui é uma imagem ampliada do alvéolo, é como se fizesse um corte, tá? No alvéolo, abrisse ele, para a gente poder ver melhor como que ocorre o funcionamento. Então, olha só, vem sangue venoso lá do coração, tá? O sangue venoso tá aqui, passa aqui, né, no capilar, ok? A gente tá respirando, a gente tá, então, como a gente aprendeu o passo a passo lá do oxigênio, tá? Então, a gente tá respirando, a gente tá absorvendo o oxigênio, certo? E aí, nesse processo que entrou oxigênio para nossas vias respiratórias, passou por todo aquele caminho lá que nós aprendemos, ocorre, então, por meio de difusão, a entrada desse oxigênio, tá? Nos vasos de sangue, certo? Então, o oxigênio, ele vai entrar no vaso de sangue e o CO2 que está lá no vaso de sangue, ele vai sair para os alvéolos, certo? Então, enquanto o oxigênio está aqui nos alvéolos, por meio de difusão, tá? Que é um tipo de transporte, né? De substâncias, por meio de difusão, ele vai, então, entrar aqui nos vasos, ok? E o CO2, então,
ele vai sair do vaso para os alvéolos, ok? Então, ocorre, então, essa troca, né, que a gente chama, então, essa troca de hematose, certo? Esse oxigênio que está aqui agora no sangue, ele vai passar lá no coração, tá? Porque agora a gente chama isso aqui, né, de um sangue, né, oxigenado. Ele vai lá para o coração e do coração, então, ele vai ser distribuído para o corpo, certo? Quando a gente for falar sobre estudar sobre o sistema circulatório, eu vou aprofundar um pouquinho melhor para vocês essa explicação, tá? Mas aqui é importante vocês saberem que existe aqui nos capilares dos alvéolos a troca, né, de gases, que a gente chama de hematose, ok? Entra o oxigênio e sai o CO2, ok? Aqui nos vasos dos alvéolos tem sangue venoso chegando e tem sangue arterial saindo. Esse sangue arterial, quando ele sai rico em oxigênio, ok? Então, esse processo todo aqui, a gente chama ele de um processo de hematose, ok? É um processo que quem faz essa função são os alvéolos, ok? Então, nós vamos ver nesse slide aqui como que é a anatomia do pulmão, tá? Nós vimos as outras estruturas, né? E agora a gente vê uma das estruturas super importantes no sistema respiratório, que são os pulmões. Então, a gente sabe que os pulmões são em dois, né? São em dois órgãos, a gente diz órgãos esponjosos, tá? Eles têm em torno de 25 centímetros de comprimento, ok? Os dois pulmões, eles são diferentes, então é uma informação super importante para vocês, que eles são diferentes, porque um é menor que o outro, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, nosso pulmão direito, ele é formado por 3 partes, ou lóbulos, tá? Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, tá? 3 lóbulos do pulmão direito, ok? Do seu pulmão direito, tá? E aqui a gente tem o pulmão esquerdo, que ele é menor porque ele tem apenas 2 lobos, tá? Esse aqui é um lobo e esse aqui é o outro lobo, ok? Porque existe essa diferença, né, do tamanho aqui? Simplesmente por causa, tá, do encaixe anatômico do coração aqui nessa região, tá? Então, o coração vem aqui, ok? Localizado nessa região aqui, né? Próximo ao pulmão, mais direcionado para o lado esquerdo. Então, por isso que o pulmão, do lado esquerdo, ele tende a ser menor, né? Porque o coração vai ocupar um espaço ali, tá? Nessa região. Então, o motivo é por causa da localização anatômica do coração, ok? Então, cada pulmão, também é importante a gente falar isso, que ele possui aqui uma membrana, tá? Ele é envolto por 2 membranas denominadas pleuras, tá? Então, a pleura, ela recobre aqui, ela reveste, ok, o pulmão, tá? E a pleura, ela é bem fininha, tá? Ela é uma membrana bem fininha, ok? O pulmão, ele desliza dentro da cavidade pleural quando se dilatam e se contraem durante a respiração normal. Um líquido entre as 2 pleuras favorece esse deslizamento, tá? Então, a gente vai ver ali no esquema que tem ali 2 pleuras e por causa disso ocorre, então, é possível, então, essa pequena movimentação do pulmão no momento que ele se contrai, certo? Então, a gente tem aqui, ó, como se fosse feito uma abertura ali, um corte, né? Por um corte, a gente vê, então, a pleura, tá? A gente chama de pleura interior e pleura exterior, tá? Então, a gente viu aqui que são, na verdade, são aqui 2, né? 2 membranas, ok? 2 pleuras ali que favorecem, então, né? Essa mobilização, essa mobilidade ali do pulmão, certo? Então, a gente tem aqui no esquema, né, essa possibilidade de a gente ver que é possível, então, existir aqui, então, 2 pleuras, tá? Aqui numa imagem, né, esquemática um pouquinho maior, a gente vê que o pulmão, ele é recoberto, né, por costelas, tá? As costelas, elas estão ali para proteger o pulmão. Entre as costelas tem os músculos intercostais, né, que é super importante no momento da respiração, tá? Os músculos intercostais, ok? E o diafragma também, que a gente já viu em outra foto, tá? Então, essa imagem aqui representa, né, a forma como o pulmão é protegido ali dentro da caixa torácica, certo? E aqui a gente aprende um pouquinho
como que é esse processo, né, de inspiração e expiração, tá? Como que ocorre, então, esse processo que a gente inspira o oxigênio, né, e expira o CO2, tá? Então, a gente tem aqui, entrando o oxigênio, né, a gente chama, então, esse processo aqui de inspiração, e quando é liberado, né, o gás carbônico, a gente chama esse processo aqui de expiração, tá? Então, para essas duas fases aqui, na inspiração, por exemplo, os músculos intercostais, aqui, ó, e diafragma, eles vão, então, se contrair, tá? Então, a gente tá falando aqui, ó, da inspiração, os músculos intercostais, que são esses músculos, né, entre as costelas, ok? E o diafragma, tá? Que é aquela estrutura, aquele músculo abaixo ali, né, do pulmão, ele vai se contrair, tá? Se contrai. O pulmão vai se expandir, tá? Aumenta ali o pulmão. A pressão no pulmão diminui, né? E por isso, então, o ar entra. Se essa pressão não diminuir, o ar não entra, né? Então, como essa pressão diminui, ok? O ar vai, então, entrar, certo? Então, esse processo a gente chama ele de inspiração. E o processo de expiração, os músculos intercostais, certo? E o diafragma relaxam, tá? Agora a gente tá falando de relaxamento. Na expiração, eles contraem, né? Então, quando a gente respira, ocorre uma contração, tá? Desses músculos. E aqui, quando a gente libera o CO2, ok? Ocorre um relaxamento, tá? Tanto do diafragma como dos músculos intercostais, tá? O pulmão vai se contrair, né? E a pressão do pulmão vai aumentar, por isso, então, o ar vai sair, ok? Então, os dois processos aqui, super importante a gente aprender a diferença e conseguir explicar, né? O que acontece, né, com a musculatura, né, que faz parte desse processo de expiração. Então, a gente sabe que não só, por exemplo, existe, né, existe uma condução do ar, né, e existe, então, o processo, né, respiratório. Então, cada fase, né, existe ali, então, estruturas que fazem essa função, tá? Então, aqui, olha a importância dos músculos intercostais e também do diafragma, nesse processo aí, né, da respiração, certo? Então, aqui a gente tem, né, o diafragma, ok? Que é esse músculo aqui, tá? Que faz, então, esse processo, né? Hora de contração, né? E hora, então, de relaxamento, tá? São, então, estruturas muito importantes no processo respiratório, tá? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver um pouquinho aumentado, né? Essas regiões aqui, ó, que a gente chama de músculos intercostais, né? Vai ficar entre aqui as costelas, tá? Então, a gente tem aqui o processo de inspiração e o processo de expiração, tá? Então, no processo de expiração, a gente vai ter aqui, ó, essa estrutura aqui, diafragma, tá? Que relaxa. E aqui a gente tem a estrutura do diafragma que se contrai, tá? Então, quando a gente puxa o ar, nossa caixa torácica tende a expandir, tá? E aqui, quando a gente vai liberar o ar, ocorre aqui um relaxamento, tá? Do diafragma e também dos músculos intercostais, tá? Então, a gente tem aqui a representação da costela, né? Que ela reveste, né? Protege ali, né? O nosso pulmão, tá? Então, a gente vê aqui todo o processo, né? Então, aqui o peito expande e aqui o peito contrai, tá? Então, é todo aqui o processo, né, do envolvimento, né, da expiração. Que é importante a gente falar um pouquinho sobre, né, as trocas gasosas que permitem realização das atividades fisiológicas no nosso organismo, tá? Então, se a gente está caminhando, se a gente está correndo, né, fazendo algum movimento, esse movimento, né, ele só é possível devido às trocas gasosas que nosso corpo está realizando, tá? Então, a obtenção de oxigênio é muito importante para o nosso corpo, tá? Para que nossas células todas, elas fazem um trabalho ali, e essas células, nosso organismo, elas precisam fazer a eliminação de gás carbônico, tá? Para não ter acidez no sangue, tá? Então, por que existe o processo, né, da gente liberar o CO2? Para não ocorrer acidez no sangue, tá? Quando a gente
sabe, por exemplo, que ocorre uma respiração muito ofegante, é porque o nosso cérebro, a região do bulbo do nosso cérebro, está mandando mensagem que a gente tem que respirar muito para poder liberar muito CO2, tá? Para não ocorrer acidez no sangue, tá? Então, existe muita essa importância, né, da gente saber que a gente tem que liberar, né, o gás carbônico, né, para não ocorrer, então, a acidez no sangue. Agora, para a gente poder ir encerrando nessa parte do sistema respiratório, apenas aqui um pouquinho do resumo do que nós aprendemos, tá? Uma síntese aqui para a gente entender todo, então, fragmentar aqui o que a gente, então, falou durante a aula, tá? Então, o sistema respiratório, ele tem, né, a parte que a gente diz que é a anatomia, né, que são as estruturas que compõem o sistema, né, respiratório, e também a fisiologia, né, que é o processo de respiração. Então, aqui na anatomia, as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos são as estruturas que compõem ali, né, o sistema respiratório, certo? Aqui a gente não coloquei aqui, por exemplo, diafragma, né, músculos intercostais, tá? Mas eles também são estruturas super importantes, tá? Para o bom funcionamento da respiração. E na fisiologia da respiração, né? Como que acontece esse processo, né? Desde a gente absorver o oxigênio e depois, então, liberar o CO2. Na porção respiratória, ocorrem trocas gasosas, ou seja, o oxigênio retirado do meio externo é disponibilizado para o sangue e o gás carbônico entra no sistema respiratório para realizar o caminho inverso. Ou seja, enquanto o oxigênio ele entra, né, o CO2 então vai sair do organismo, tá? Então, esse aqui é o processo, né, desde a entrada do oxigênio, né, e a saída, então, do CO2, tá? Lembrando que sai, o ar entra, né, o oxigênio entra, o ar entra com o oxigênio, e esse oxigênio vai lá, parar lá no pulmão, certo? Ele, por meio dos alvéolos, ok? Nosso corpo absorve esse oxigênio por meio dos alvéolos, tá? E por meio dos alvéolos, o CO2 é liberado para o meio externo, ok? Dois movimentos respiratórios, nós falamos, né, que é a inspiração e a expiração, né, onde entra aqui a importância, então, dos músculos intercostais do diafragma, tá? Relação do sistema respiratório e circulatório, que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, qual que é a relação do sistema circulatório e do sistema respiratório? É o quê? Nós não vimos que lá nos alvéolos tem uma rede de capilares, então essa relação do sangue lá nos capilares, né, faz parte do quê? Do sistema circulatório, tá? E o oxigênio que está entrando ali, o CO2 que está saindo, faz parte do sistema respiratório. Então, existe então essa relação, tá? Relação do sistema respiratório com o sistema nervoso. Qual que é essa relação? Né? Muito importante, ok? A respiração é dependente do centro respiratório no bulbo, tá? O bulbo é a região, é uma das regiões que tem, tá? No sistema nervoso central, ok? Que faz parte, então, que tem, então, ali esse domínio sobre o controle, né, da respiração no nosso organismo, tá? Então, por isso existe essa relação do sistema nervoso com o sistema respiratório, tá? E também é importante a gente falar de doenças respiratórias, tá? Então, as doenças respiratórias, né, elas tendem a prejudicar a respiração, tá? Então, se eu voltar aqui um pouquinho, só pra gente ver um slide dos bronquíolos, se a pessoa tem asma, ocorre um fechamento aqui, ó. A asma é uma infecção, certo? Ocorre o quê? O fechamento aqui, tá? Dos brônquios, ok? Esse fechamento aqui dos bronquíolos, na verdade, do fechamento dos bronquíolos, né? Esse fechamento, ele vai evitar que a pessoa tenha uma respiração normal, tá? A bronquite também, ela é uma inflamação, né? A bronquite, ela tende a ser mais crônica, né? Com relação, né, à asma, certo? Mas ela sempre vai acontecer afetando essas estruturas, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, os bronquíolos, tá? E aqui os alvéolos. Então, essas estruturas aqui vão estar, então, afetadas. Fora outras doenças que também existem, né?
como o efizema pulmonar, tá? E outras também que são provocadas, como por exemplo por tabagismo, né? Então a gente sabe que fumar é prejudicial ao pulmão, né? Ocorre ali muita liberação de nicotina, né? E o pulmão tende até a mudar de coloração, certo? Então a pessoa que ela é fumante, ela tem um processo respiratório um pouco mais difícil ao longo da vida, tá? Então, existe, né, as doenças respiratórias e é possível, né, evitar algumas, né, por exemplo, evitar ambiente que tem muita poeira, né, muita poluição, né, às vezes as cidades grandes, né, elas sofrem muito mais, né, com a poluição do que as cidades pequenas, né, porque os automóveis, por exemplo, liberam muito gases, né, como monóxido de carbono, que prejudica muito a saúde, né, e a gente não sabe, mas existem dados que existe de muitas mortes causadas por processo de intoxicação, né, de poluição, né, do ambiente, tá? Então é muito importante, né, a gente tomar ciência disso, né, conhecer um pouquinho sobre isso, né, e a gente poder evitar, né, se a gente puder evitar, né, esse tipo de condição, né, de um ambiente muito poluído, certo? Então, olha só, para a gente finalizar, eu coloquei aqui equação da respiração. Só para a gente entender, aquele oxigênio que entrou lá nos vasos de sangue, que foi lá para o coração, que vai ser distribuído para o corpo, né? Acontece o que com ele? Né? Acontece o que? Ele vai ter uma reação, né? Uma reação, agora começa uma reação química, né? Onde ele vai ter uma reação com a glicose, com açúcar, ok? Dessa reação vai liberar, por exemplo, dióxido de carbono, né, e água, certo? A gente vai obter com isso energia, né, que é ATP, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aqui é respiração celular, certo? Mas para a gente entender a importância do oxigênio, né? Depois que a gente tem, né, esse processo, né, químico, ok, da respiração celular, a gente vai ter então aqui energia, tá? Energia para o nosso corpo, certo? A gente sabe que quando o oxigênio ele está aqui nos alvéolos indo para o sangue, aqui não tem mais, por exemplo, cílios, né, mucosa para proteger, né, esse oxigênio de circular, né, pelo nosso corpo. Mas aqui vai ter células de defesa no sangue, né? Não só as hemácias, os eritrócitos, mas tem o que aqui? Células de defesa, os glóbulos brancos, que vão, né, fagocitar, por exemplo, micro-organismo, certo? E esse oxigênio, quando ele entra aqui na circulação, ele se liga a uma proteína que chama hemoglobina, né? Essa hemoglobina, então, vai transportar esse oxigênio para o nosso corpo, certo? Então, quando a gente estudar sistema circulatório, né, eu explico um pouquinho melhor para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês. Muito obrigado e até mais.